Necessário para esse experimento são um clips, uma caneta sem refil com a tampinha de fundo e a da ponta e uma garrafa PET de 2 litros com água. Pegamos a caneta sem refil e colocamos as tampas. A caneta será colocada na garrafa com água, mas antes pegaremos o clips e fixaremos na tampa da caneta para aumentar o peso do objeto. Assim, quando colocar na água, a caneta passa a flutuar e afundar quando pressionamos a garrafa. Verifique se o clips está bem preso e coloque a caneta dentro da garrafa. Vamos observar o seu comportamento, lembrando que o nível da água deve ser suficiente para a caneta afundar e boiar. Agora fecharemos a garrafa para que o ar não escape quando pressionar e comprimir a garrafa. Observe o comportamento da caneta durante o experimento ao comprimir. Para explicar esse comportamento, podemos falar sobre o princípio de Pascal, que diz o seguinte: o acréscimo de pressão exercido no ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que os contém. Ou seja, toda vez que se faz um acréscimo de pressão, esse acréscimo se distribui igualmente para todo o fluido. Então, ao comprimir a garrafa, a água entra pela abertura da ponta da caneta e comprime o ar que está dentro, fazendo assim a caneta afundar. Outra explicação é em relação ao princípio de Arquimedes, que fala do empuxo. Todo corpo mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Empuxo é a existência da ação de várias forças sobre um corpo mergulhado em um determinado líquido e resultam para cima. Se o peso do objeto é menor que o empuxo que ele vai receber, o objeto fica submerso, ou seja, flutuando. Caso o peso seja maior que o empuxo, ele vai afundar, submergir. E é o que acontece quando pressionamos a garrafa. A água vai comprimir o ar, que vai diminuir o empuxo sofrido. Então, o objeto afunda. Agora vamos de pressão atmosférica. Garrafa PET, água com corante, uma bacia funda, um estilete e uma fita adesiva. Iremos começar fazendo um corte perto da base, cortando e empurrando para dentro. Após feito isso, iremos usar a fita adesiva para elevar a parte inferior do corte. Em seguida, iremos colocar água pela abertura inferior da garrafa. Após colocarmos a água, iremos levantá-la. E como podemos ver, a água não sai. Isso acontece pois há um equilíbrio de força dentro e fora da garrafa. Mas, se abrirmos, a pressão externa entrará na garrafa e assim a pressão hidrostática fará que a água saia através do furo da base. Empuxo. O empuxo é a força resistente ao movimento. No empuxo, o peso não interfere, e o que interfere é o volume do objeto. Quando o empuxo é maior que o peso, o corpo tende a subir, mas quando o empuxo é igual, o peso tende a ter o equilíbrio. Mas quando o empuxo tende a ser menor que o peso, o corpo tende a descer. Agora, através da experiência, você vai ver melhor sobre o empuxo. No experimento, iremos precisar de 2 copos com água na mesma medida, 2 ovos e sal, para adicionarmos em um dos copos depois. Sua constituição, o ovo é mais denso do que a água, e ao adicionarmos na água pura, vemos afundar, pois o seu empuxo vai ser menor do que o peso. Ao adicionar o outro ovo na água com sal, vemos que ele irá boiar, pois o seu empuxo vai ser maior do que seu peso.